Olá, boa tarde. Hoje, dia 12 de novembro de 2020. Hoje, em horário especial, 6 horas da tarde, né? O nosso projeto, a professora quer saber, vai começar num horário diferente, né? A gente sempre faz às 5 horas, mas hoje a gente vai ter a grata satisfação de receber aqui o doutor, o professor Albenir Cherubini. Ele que é uma sumidade no assunto de direito agrário e que até disponibilizou um livro para a gente sortear depois. Eu vou sortear, ainda vou dar uma outra aula hoje, depois dessa live, e aí depois da aula é que eu vou fazer o sorteio. E aí quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando aí, entendeu? Já estou identificando algumas pessoas, mas daqui a pouco não vou conseguir mais identificar ninguém, vai começar a subir o nome de todo mundo. Peço para os meus alunos que eles cumpram com o procedimento indicado para assistirem essa live. E a gente vai, né, chamar aqui o Dr. Albenir Cherubini, que, como eu disse, é uma pessoa de referência nesse ramo do direito. Ele que já está chegando aqui, eu gosto muito de gente pontual, meu Deus do céu, que coisa boa, né? É muito bom. Sabe ali que faz o que tem que fazer. Bom, quero começar agradecendo também a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Pró-Reitoria de Extensão. Olá, boa tarde. Olá, Boa boa tarde, noite já. professora Franci, tudo bom? Boa tarde, alunos. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando essa live. Tudo bem? Aqui do Rio de Janeiro, chovendo um pouquinho. O professor me ouve bem? Me vê bem? Estou ouvindo bem. Pergunto se também me ouve bem. Sim, está tudo correto. Vamos, né, pedir a Deus que continue assim, né? Sim. Quero dar as boas-vindas, professor, né? Dizer que é uma alegria muito grande tê-lo aqui. A minha turma de Direito Agrário está aí para te assistir, e tantas outras pessoas que eu sei que vão entrar. E a gente já estava querendo fazer esse contato já há algum tempo. E esse é um projeto oficial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós, nesse momento, nesse período, nós temos uma turma de Direito Agrário, é uma disciplina optativa, mas consta da grade, do plano de curso, né? Nós temos lá também outras de Direito Ambiental, mas temos sempre Direito Agrário, e quando pode, cai na minha mão e eu que dou. Então, quero agradecer imensamente a sua generosidade de estar aqui e dizer que é uma honra recebê-lo aqui no nosso projeto, ok? Ok, muito obrigado e a honra é minha pelo convite. É um prazer poder estar falando com a professora e com os seus alunos aí acerca de direito agrário. Oh, imagina, a honra é nossa. Então, eu vou te apresentar formalmente, professor, porque como a gente está numa live, né, e o Brasil inteiro está nos assistindo, e a gente tem sempre gente aqui de fora, de outros países também, é importante a gente fazer os registros, né? Nós estamos aqui hoje com o professor Albenir Cherubini, que é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, que é especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Direito Agrário e Ambiental, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa de Direito Agrário e Agronegócio, Gestão, Inovação e Sustentabilidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi coordenador científico da especialização em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio do IUMA, Unip, atualmente lecionando como professor convidado em curso de pós-graduação, membro da União Mundial dos Agraristas Universitários, a UMAL, e da União Brasileira dos Agraristas Universitários, a UBAL. É colaborador dos portais direitoambiental.com e direitoagrário.com, e autor, organizador, colaborador de diversas obras de referência na área agrária e ambiental e doador de um exemplar que a gente vai sortear hoje mais tarde. Muito bom. Está aqui Ainda dá tempo do pessoal ir lá na postagem e participar, porque a gente vai sortear somente depois das 8 da noite, lá para as 9 horas. Tá bom? Então, dadas as apresentações formais, aqui é um programa de uma professora curiosa que quer saber tudo. E aí,
Eu pergunto ao professor, a gente vai falar dos ciclos e dos desafios do direito agrário no Brasil, mas será que a gente pode começar com o professor dando uma palavrinha sobre o que é o direito agrário? Com certeza. Bom, o direito agrário é um ramo especializado, autônomo da ciência jurídica, nasceu na modernidade a partir de uma necessidade de um ramo especializado para tratar das demandas do setor rural. O marco de nascimento dele é a Itália, e no Brasil o marco de nascimento a partir da emenda constitucional número 10 de 1964 e depois o Estatuto da Terra, que é o que consolidou e trouxe, então, o que a gente considera como o grande marco de divulgação, aliás, de origem do direito agrário. Seu objeto, além daquelas relações jurídicas entre o homem e a terra, ele abrange, sobretudo, as relações jurídicas decorrentes da exploração da atividade agrária, sendo seu principal princípio e norte do direito agrário que rege é a chamada função social da propriedade, a partir dos seus eixos econômico, social e ambiental. Então, o direito agrário é esse ramo especializado muito bonito, e até a gente fez no dia 9 de novembro uma campanha para promover como Dia do Direito Agrário e do Agrarismo, onde a gente salientou que o direito agrário é um direito que tem por base a vida. Por quê? Porque ele produz alimentação, a alimentação traz paz social, e o Brasil, o papel dele, enquanto também grande produtor de alimentos internos e também exportador, o Brasil ocupa um papel muito bonito de exportar alimentos, e no momento que ele leva alimentos para o mundo, qual ele participa com 1/5 da alimentação mundial, ele também é um país que exporta paz. Sabe, professor, que esse é o meu discurso dentro de sala, porque eu falo para eles que mais do que colocar para eles conceitos doutrinários e tudo mais, é uma conscientização da importância de todo esse arcabouço que é o direito agrário. Eu sempre falo isso, falo mais do que vocês saírem daqui sabendo citar artigos e leis, vocês têm que sair daqui imbuídos do compromisso que é o direito agrário, mais do que qualquer outro, porque a essência dele é promover a vida, é distribuir alimentos, é pensar na nossa condição aqui, como ser humano, que a gente precisa sobreviver, né? Então, assim, muito linda essa sua introdução, e a gente está aqui com duas partes nesse nosso título, né? Ciclos e desafios. O professor podia falar primeiro dos ciclos e depois a gente passar aos desafios? E dentro dessa ideia de beleza do direito agrário, eu gostaria de passar uma informação. O direito agrário é um direito, sobretudo, também transformador, porque ele modificou toda uma estrutura fundiária, relações de justiça social. Ele deu tão certo as proposições do direito agrário que a FAO, lá na final da década de 70 e 80, ela reuniu agraristas, com participação de agraristas da América do Sul, do Brasil. O professor Fernando Pereira Sodero participou, e tem uma série de publicações na FAO, na biblioteca da FAO, justamente que a ideia de levar o direito agrário para aqueles países que não tinham. E a ideia do primeiro ciclo tem tudo a ver com isso, porque o direito agrário ele fez um rompimento com aquela visão privatista da propriedade, da posse, que era anteriormente prevista pelo Código Civil, e ele trouxe aquele compromisso de implantação na prática da função social da propriedade, e num primeiro momento ele teve esse compromisso com a reformulação da estrutura fundiária do país, na década de 60. E vejam, professora e alunos, que o Brasil naquela época ele era, por incrível que pareça, importador de alimentos, tinha uma agricultura ineficiente, a terra era utilizada com finalidade especulativa, e o direito agrário trouxe uma série ele é baseado em dois eixos, um era questões fundiárias e a outra as questões de política agrícola. Dentro dos eixos da regularização fundiária, da reforma agrária,
constam os principais institutos que saíram do direito agrário, que são aqueles hoje, estão lá no artigo 22A da Constituição Federal, que é competência privativa da União. Por exemplo, tu tirou o conceito de propriedade, trouxe agora o conceito de propriedade agrária para o direito agrário, de posse do direito civil trouxe para o direito agrário. Então, a qualificação se dá em função dessa função de exploração da atividade agrária. E a caracterização do primeiro ciclo se dá na medida que tu tinha esses problemas fundiários, e daí o Estatuto da Terra criou um órgão da burocracia especializado para realizar essa finalidade legal. E daí criou, na época, o IBRA, que é hoje conhecido por INCRA, e dentro das instituições estava lá a parte de discriminação de terras devolutas, a parte de fazer reforma agrária, de criar os cadastros dos imóveis para ver aquela função, cumprimento da função social. E daí, nesse primeiro momento, o foco principal do direito agrário era isso, era organizar o setor agrário, dizer o que era público, o que era privado, observando sempre um artigo muito importante, que é o artigo 10 do Estatuto da Terra, que lá ele diz que a atividade agrária é uma atividade dos privados, e por isso o Estado não deveria ficar com propriedades, exceto lá naquelas exceções que a lei traz. Então, a atividade agrária é atividade econômica realizada pelos privados. Então, a importância de combater, principalmente, eram os latifúndios improdutivos na época, e os minifúndios. Minifúndios, eu gosto de comparar a palavra espanhola, que é o parvifúndio, que vem de parvis, que é a mesma raiz latina para pobre, que é aquele imóvel bem pequenininho, que não tem uma família explorar e ter o progresso econômico e social, que é uma palavra-chave no direito agrário. Então, essa era a lógica do primeiro ciclo, onde você pega proprietários improdutivos e os torna produtivos e organiza essas propriedades de pequenos, médios e grandes produtores, e a partir da mínima realização dessa parte que você consegue organizar o estrutura fundiária, começa a ter a produção, aí automaticamente a gente começa a migrar para o começo do chamado segundo ciclo, que você sai de uma visão estática, que é aquela visão da terra, da posse, e passa para a dinâmica proporcionada a partir da exploração da atividade agrária, seja ela agricultura, pecuária, exploração agro-silvo-pastoril, e quando a gente fala em produção, e dentro da dinâmica começa a se estruturar as cadeias produtivas e sistemas do agronegócio. Aí começa por quê? Porque quem está plantando vai precisar de implemento, vai precisar de semente, vai precisar do adubo, tem a fase produtiva dentro da fazenda, e depois a fazenda começa a comercialização, agroindustrialização, a venda, compra e venda, e começou a se estruturar essas cadeias, que o segundo ciclo seria nada menos do que a organização do que hoje a gente conhece como o agronegócio, que é uma ciência. Uma ciência que analisa e estuda justamente a dinâmica dessas cadeias, a organização de todo esse setor. Aí entra aquela criação do professor Bittencourt e do Tejon de chamar didaticamente do antes, no dentro e depois da porteira. Eu estou com um recado aqui lá da Argentina para o professor. O professor viene a la UBA para falar sobre este tema. Buenas noites, desde a Argentina. Então, quem está falando aí com o professor, estou mandando um recado para o professor ir lá na Universidade de Buenos Aires, falar sobre isso. E a gente tem, olha, eu estou vendo muitos alunos meus aqui, eu estou vendo... Até vou pedir para meus alunos printarem a tela com o nome, porque a gente vai fazer a atividade da gente. Ótimo. E a gente... Aqui? Professora, né? Posso fazer uma ponencia, com muito gosto. Que bacana. E, professora, e nesse contexto, além dessa transformação da parte fundiária, também fundamental alguns institutos que foram trazidos, previstos pelo direito agrário e a legislação extravagante, a exemplo de todo aquele rol
de ações de política agrícola que são balizadas pela lei agrária. Essa de competência comum da União, que dita as normas principais, e competência comum com estados, Distrito Federal e municípios. E aí surge a questão da importância da pesquisa, da extensão rural. Eu já assisti aqui do canal da professora uma entrevista sobre extensão rural, e isso é muito bacana, porque liga o profissional do direito, tem que estar sempre correlacionado com o profissional da técnica. Isso aí é fundamental. A gente tem que dialogar, tem que botar o pé no barro, tem que conversar com o produtor. E muito importante para quem estuda direito agrário é que o agrarista ele tem que ter a consciência, o verdadeiro agrarista ele tem uma consciência que ele está ali para transformar, para ajudar, e ele tem que enxergar o direito como uma ferramenta do desenvolvimento agrário, da promoção da segurança jurídica e também promoção da sustentabilidade, nos seus mais amplos aspectos. Então, romper com aquela visão do direito como mero entrave burocrático. E o direito agrário tem uma série de institutos que comprova a sua importância científica, e especialmente criando institutos que eu costumo chamar de tecnologias jurídicas. E vou citar alguns exemplos. CPR, Cédula do Produto Rural, que foi uma criação brasileira que surgiu lá daquelas compra e venda com entrega futura de soja, que é os chamados contratos de soja futura. De alha, né? Oi? Contratos de alha, né? Porque são contratos até de risco, porque a gente fica à mercê da condição do tempo, da terra, né? É verdade. Exatamente. E que não davam muitas garantias. Nós travamos aqui um pouquinho. Não sei se o professor está conseguindo me ouvir. Acho que ele caiu. Mas ele volta, gente. E quem aí que ele volta? Deixa eu conseguir aqui. Peço aos alunos que não mandem solicitação para participar, tá? Porque pode atrapalhar aqui, mas aí o professor está voltando. Estou vendo todo mundo aí. Pronto, olá, professor. Isso acontece, isso faz parte. Normal pelo horário. E como eu dizendo, a CPR surgiu porque os contratos antes não davam muitas garantias, não davam aquela segurança jurídica. Daí criaram um título revestido com garantias reais que permitiu o quê? Modernizar a forma de financiamento, porque financiamento, sabe, o sistema de crédito rural não tem para todo mundo. Em 2004 veio uma nova legislação, trouxe novos títulos de crédito, e a partir disso também a possibilidade de endosso e captação no mercado mercado financeiro. Com isso surge, o Brasil cria como uma novidade o sistema de financiamento privado. Professor, então, assim, uma série de institutos brasileiros que criaram tecnologia. Gente, eu vou pedir para vocês, quem quiser fazer pergunta, coloca nessa interrogação que tem aí. O professor está caindo aqui, esse horário é bem difícil. Tem um balãozinho que tem uma interrogação. Coloca a pergunta dentro dessa interrogação, tá bom? E aí a gente vai visualizar que tem a pergunta e a gente repassa a pergunta para o professor, tá? Eu vi a pergunta aqui, mas é que como está no contexto, ela pode subir e a gente perde a pergunta, tá? Vamos ver se a gente consegue chamar aqui o professor de volta, tá? Esse horário, em alguns locais do nosso país, são horários muito demandados pela internet. Então, acontece de ter essas quedas, né? Nem vamos falar na questão do Amapá, né? Que ficou dias e dias sem luz, e eu tenho amigos lá que ficaram numa situação muito prejudicada. Então, acontece por todo o país, tá? Vamos ver se o professor consegue voltar. A gente que depende dessas tecnologias, a gente está sujeito a esse tipo de coisa realmente. Mas
está sendo muito proveitoso, porque o professor Albenir Cherubini sabe tudo do assunto. Então, a gente tem que beber na fonte mesmo, tá? Ver se ele consegue voltar. Esse horário é bem difícil, tá? Mas as nossas lives, elas costumam ser muito objetivas e a gente vai conseguir fazer aqui o melhor que a gente puder, tá bom? A gente está aguardando ele aqui, mas eu acho que está difícil para ele voltar. Mas a gente, fiquem aí, fiquem aí, porque a gente precisa conseguir fazer. Olá, professor, a gente está te vendo, mas a gente está aguardando. Olha, eu vou tentar te chamar novamente, tá? Ver se consegue o meu convite, ou então você manda o seu convite. Não sei, o que for mais fácil, tá? Vamos ver. Pronto. Ou, é, Tá travando essa internet, complicado. né? Às vezes funciona bem quando a gente bota na internet que não é Wi-Fi. Às vezes dá uma melhoradinha, mas não é garantia também. Mas retome a palavra, professor, por favor. O nosso tempo aqui voa, né? Então vamos lá. Outro exemplo de tecnologia que proporcionou e implementou muita coisa no agronegócio foi o contrato de integração vertical, que é outro exemplo de instituto criado no Brasil também, que viabilizou justamente toda essa organização onde participa, às vezes, agroindústrias com pequenos produtores. E vejam só, às vezes tem aquele mito de dizer, agricultura familiar é só abastecimento interno. Não. O Brasil é o campeão mundial de exportação de produtos derivados de aves e suínos, muito graças ao contrato de integração. E as cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que eu conheço, onde existe o contrato de integração, são cidades muito bem organizadas, com alto índice de desenvolvimento econômico, mostrando que o A internet do professor. negócio bem organizado Bom, caiu mais uma vez. Não sei nem se a gente vai conseguir muita coisa hoje, mas vamos lá, que está aqui de novo. Vamos tentar, tá? A gente está convidando toda hora e está caindo, né? Esse horário é bem difícil. O nosso horário padrão é às 5, mas às 5 não era compatível, os nossos horários. Vamos ver se ele consegue retornar. Convido a todos também para as 6 horas. A gente vai fazer uma aula gratuita pela ESA da Ilha do Governador. A gente vai falar de prática previdenciária. Quem estiver disponível, se interessar pelo tema, quem tem interesse em advogar nessa área, vou dar uma passada geral na temática de advocacia previdenciária. Quero dizer também que mais tarde a gente vai sortear o livro do professor, tá bom? Tem muita participação lá na postagem, muita mesmo, muita participação. Dizer também que o professor citou aí a questão da extensão e pesquisa, e a gente tem dentro da Rural, para quem vive no Mundo Nova Iguaçu, que é o Instituto Multidisciplinar, vocês não têm, de repente, não têm o conhecimento do que é lá em Seropédica. A Seropédica, que é um campo gigantesco, a gente tem a presença da Embrapa dentro, eu sei porque eu também trabalho lá, e a gente tem a questão da Emater, que também está lá dentro. Então, a gente tem a extensão e tem pesquisa. E a Embrapa é algo que, assim, vocês não têm noção o tamanho de primeiro mundo que é aquela pesquisa. Eu não sei se o professor não está conseguindo, de repente, se conseguir, professor, tirar do Wi-Fi e colocar na própria internet do celular, a gente pode ser que melhore, né? Aqui no Rio de Janeiro está chovendo e já está de noite, né? Vamos tentar. Professor, a gente está te vendo, a gente está tentando te chamar e a gente não está conseguindo, entendeu? Eu toda hora envio solicitação, mas eu não estou conseguindo que o professor retorne.
Vamos para a internet do celular agora. Me perdoe, tá? Eu estou convidando, assim, me Não, não interrompe tem também. problema. Tá. O... Então, até para ver se não vai travar, vamos partir já para a segunda parte. Pois é. Vamos falar então dos desafios, até porque a gente já está em 24 minutos, aqui a hora passa voando. Então vamos falar Isso. dos desafios, né? E queria também que o professor aproveitasse uma outra pergunta minha para jogar dentro dessa. O Brasil é rural ou é urbano? Vamos lá. Vamos, já fica a pergunta. Vamos começar dizendo que não tem mais como desconectar o rural do urbano no Brasil. É conectado à sociedade. Tanto é que basta ver que, por exemplo, as demandas lá do interior do Brasil geram empregos no Rio de Janeiro, geram empregos em São Paulo. Então, o movimento então, é conectado. É um erro dizer, fazer essa separação, o agrário do urbano. Não, a cidade está conectada. Tanto é que tem uma Bom, frase muito bacana que diz que quando o campo sofre as agruras, isso se reflete na cidade. E é grande verdade. E o é, agronegócio tem algo bonito, que ele interioriza a economia que ele estava concentrada aí na região litorânea e leva para o interior. E hoje tem regiões aí onde o agro, o desenvolvimento da atividade agrária, conseguiu trazer grandes cidades, levar para o interior, levar infraestrutura, levar educação, acesso que antes não existiam. E isso eu acho fantástico. E sobre os desafios, professora de França, é o seguinte: a gente está passando agora para essa fase de pandemia, certo? A gente tem já, o direito agrário no Brasil tem um objeto muito amplo, que vai desde as questões fundiárias, até questões envolvendo informática. Então, você tem várias situações, propriedade intelectual, a parte de biotecnologia. Agora nós temos todo esse programa de vários, bioinsumos, né? bioeconomia, política pública, então tem contratos de tudo quanto é tipo. Uhum, E o direito agrário é ainda a base científica daquilo que a gente chama de direito aplicado ao agronegócio. sim. E agora, com a pandemia, a gente viu que o agro não parou. O agro até teve aquele conceito jurídico novo de atividade essencial. Então, o agro, a atividade agrária é uma atividade essencial. E a gente lembrando sempre que a atividade agrária é uma atividade econômica que deve ser feita de forma profissional e organizada e sujeita ao duplo risco da agrariedade. E a agrariedade é um termo que pertence à natureza, pertence à biologia, então a nítida e indissociável correlação do direito agrário com o cuidado, a exploração com o cuidado com o meio ambiente. A baliza principal do direito agrário é produzir com o equilíbrio, com o equilíbrio que é entre o produzir e o preservar. Produzir com o preservar. E a mensagem que ficou da pandemia está relativamente à história de origem dela, que associa lá aqueles problemas de alimentação de animais silvestres. Então, aí surge um dos grandes desafios atuais, que é justamente dentro dessa perspectiva do agrarista criar os novos marcos legislativos para que aumente justamente a qualidade da produção. Se a gente definir o direito agrário a partir da Constituição em uma só palavra, essa palavra seria produção. Mas é só produção? Produzir de qualquer jeito? Não. Agora a gente vai ver de que forma a gente qualifica esse termo produzir. E aí eu quero me utilizar aqui de uma frase feita, aliás, uma colocação feita pelo professor Reigold, que é um dos criadores do agronegócio como ciência. Ele tem eu acho que 94 anos, é professor em Harvard. Eu não vou me enganar da idade, mas é mais ou menos isso. Que ele passou uma mensagem recentemente num evento internacional que diz chegou o momento de integrar melhor a agricultura, saúde, ecologia e economia. E isso reflete diretamente no mundo jurídico, porque a gente vai ter que ter os profissionais preparados para enfrentar esses novos desafios, na criação de novos marcos legislativos, justamente que garantam essa produção alimentar com Bom, maior... vamos de novo. Deixa eu ver essa pergunta que temos aqui, enquanto aí resolve isso. Professor, vamos ver aqui. Vamos ver se ele volta e a gente lê a pergunta. Professor, está me ouvindo?
frase completa? Mas não, a frase não. Nós paramos no começo da frase. Tá, que eu disse que então o grande desafio estava em juristas preparados para integrar melhor a questão da agricultura com a saúde, a ecologia e a economia. E agora, por exemplo, tem todo um debate do ESG, que é aqueles pressupostos de certificação que leva em consideração cuidar com o meio ambiente, a AIVA, e o ESG meio Entendi. ambiente e a parte social também. Então, toda essa questão de bioeconomia, então, novos marcos. Mais uma vez, a gente está travando aqui, né? Vamos ver se melhora. Ele caiu mais uma vez. Gente, eu vou ler a pergunta aqui para eu saber que pergunta que é essa. E vamos ver. Peraí. Deixa eu ver que pergunta que é essa. Vamos lá. Professor, o que você pensa sobre os sistemas agroflorestais no sentido de garantir a sustentabilidade? Peraí. Hoje está puxado, né? Hoje a tecnologia está abraçando a gente, não. Hoje a tecnologia resolveu passear no bosque, né? Eu li a pergunta. Você leu a pergunta também? Consegui ler a pergunta. Tá. Tem como responder? Tenho. Então, vamos lá. É um modelo, uma das formas de exploração, uma tendência já ligada ao ILPF, que é o Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, certo? E de uma análise de viabilidade econômica, porque um dos primeiros pilares da sustentabilidade é garantir o progresso econômico e social de quem está explorando aquela propriedade. Então, assim, o sistema de florestas vai funcionar, sim, em todas as regiões, não para todas as cadeias, depende. Então, assim, depende do local, mas o mais importante é salientar que o Brasil é amplo, ele tem espaço para o pequeno, para o médio, envolve toda uma questão de nichos de mercado, e para aquelas situações, por exemplo, de toda uma preocupação em fomentar justamente Certo. O professor... Está me ouvindo, professora? O professor está me ouvindo? Sim. Só está travando aqui. É verdade. Professor, a gente, lá na agronomia, onde eu fiz o mestrado, a gente sempre dizia, né? E a gente ouvia dentro das escolas rurais, que quando o campo não planta, a cidade não almoça nem janta, né? Então, não tem como separar um do outro, né? Na realidade, todas as vezes que eu dou palestra sobre o trabalhador rural, previdência rural, que envolva de alguma forma o direito agrário, todas as vezes que eu vou falar do trabalhador rural, o meu slide não tem imagem. E as pessoas falam, mas não entrou a imagem. Eu falei, não é que não entrou, é porque ele é invisível mesmo. O trabalhador rural ele é meio invisível. O mundo rural é meio invisível para a maioria das pessoas. Né? Quando a gente estuda, claro que a gente tem acesso a tudo. Mas, na realidade, as pessoas que nascem em outros pontos do país, elas não conseguem, elas começam a olhar muito para o mar. Como se fosse aquela música, né, do Milton Nascimento, né? Você fica de frente para o mar e de costa para o Brasil, né? Então, isso não ajuda muito. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que o Brasil é muito mais, é muito grande, e a gente tem que dar um suporte para esse tipo de coisa, porque, como o professor disse, o que eu vou fazer no mundo do direito agrário? Olha, contratos, né? Créditos, tributação, regulação fundiária, é um mundo de oportunidades para quem quer trabalhar.
Ah, mas não é a minha realidade, professora. Eu sou da cidade. Será que não é a sua realidade? Será que próximo de você não tem algum assentamento, não tem alguém que está precisando de um suporte seu, não tem alguém precisando de créditos rurais? Então, a gente está aqui, professor, sobretudo para falar, eu acho que da história dos ciclos, mas eu acho que os desafios, sobretudo para essa moçada que está aí com o olho no direito e que começa a escolher sempre as mesmas coisas, sabe? Mesmas áreas ficam se repetindo, começar a perceber que eles têm novas oportunidades. Então, não vou roubar a sua fala, não. Quero te devolver, a gente já tem 34 minutos, a gente tem mais 11 minutos de live, e eu quero te devolver, e não vou te explorar, mas eu já quero te perguntar, a gente pode salvar a sua live? Pode sim. Então, tá E tudo. aproveitando a fala da professora, eu vou dar uma dica. Qual é a melhor forma de estudar o direito agrário para quem quer se preparar depois para atuação no mercado? Melhor forma de conhecendo as cadeias produtivas da sua região, vendo quais são as... Bom, mais uma vez aí houve essa queda, né? A gente hoje está muito prejudicado com tudo, né? A gente soube, inclusive, ontem que alguns aplicativos saíram do ar no mundo inteiro, né? Então, não é um problema só nosso, né? Daqui do nosso projeto, né? A gente depende das redes, a gente depende do sistema todo que funcione. Então, esse horário é cruel mesmo, tá? Eu peço mil perdões, inclusive para o professor, que eu sei que ele está com a maior boa vontade do mundo, voltando toda hora, sabe? E agradeço também a paciência de vocês que estão aí nos assistindo, né? Me perdoe mais uma vez, professor. Muito, 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 tá? Eu vou te devolver a palavra e ela vai ficar contigo até o final agora, tá bom? Professor. Tá. Tá, ok. Eu agora estou literalmente ao lado do MOB para ver Tô se a vendo. internet... Vamos lá. Eu falava que a melhor forma de estudar para quem quer buscar inserção, trabalhar com direito agrário, é conhecer as cadeias produtivas, como elas se organizam, o que os produtores usam as principais cadeias, de que forma ela funciona, quem são os agentes, e a partir disso, identificando essas principais demandas jurídicas do agronegócio, porque a principal importância está em de que forma está as questões da propriedade, da posse, os instrumentos de crédito. Então, assim, ó, tem muito campo para atuação, mas é uma área especializada, precisa bastante horas de estudo, um conhecimento. De fato, eu sempre falo para os alunos que o módulo fiscal, ele é o começo de um grande projeto de estudo. O professor está me ouvindo? Acho que não. Se cada pessoa for pesquisar qual é o tamanho, quantidade de hectares do seu município, qual é a tendência pecuária daquele município, qual é a tendência agrária daquele município, talvez eu não sei como é o seu nome, você que está falando com a gente, ela é da Argentina, né? Mas muito obrigada pela sua participação e desculpa, porque não estamos conseguindo levar como gostaríamos essa live,
né? Mil perdões. Está travando bastante, a gente é refém desse sistema, né? Mas a gente tem que continuar tentando, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o professor voltar. Mas voltando aos municípios, o município é um bom indicativo. Veja onde você está, veja qual é a tendência agrária daquele município, qual é o indicativo, qual é o tamanho dos módulos fiscais, quantos hectares tem. Bacana você aí de Uberlândia falando com a gente, eu sei que tem uma galera aí também do Rio de Janeiro, né? Obrigada a todos que estão participando, a gente se esforça para levar educação, para levar informação, as condições elas não são muito adequadas, mas a gente se esforça, a gente permanece, a gente está aqui persistindo, tá? Eu vou, assim que o professor Albeni voltar, eu vou ver com ele como é que a gente consegue, né? De repente, a gente vai marcar. Ele me disse que os sábados pela manhã a internet é muito boa. De repente, a gente marca uma live complementar aí, um sábado de manhã. O que vocês acham? Seria interessante, né? Eu vi o professor falando como ele merece falar, né? Quem sabe? Um sábado de manhã, né? Todo mundo lá, assim, à toa, e aprendendo direito agrário. Gente, é uma alegria ter vocês aqui, tá? Eu peço realmente desculpas, mas acaba que a gente não está conseguindo mesmo, né? Vamos ver se a gente consegue. Acho que agora ele já até saiu um pouquinho, tá? Vamos aguardar só um pouquinho, tá? Quando ele voltar, a gente vê com ele se a gente pode fazer um parte 2, né? No sábado, né? Para ele falar para a gente. Eu tenho o maior prazer de ouvi-lo sempre. E hoje, mais tarde, a gente sorteia o livro, tá bom? Lembra que você tem que seguir o nosso perfil, seguir o perfil do professor Albeni Cherubini, e tem que curtir lá a foto, tá? A foto oficial, tá? Muito legal sempre. Vamos ver, estou tentando chamá-lo de volta, gente, mas eu não estou conseguindo visualizar nem o professor aqui, tá? Eu não sei se de repente ele trocou de local, tá? Vamos tentar, tá bom? Vamos esperar. Ele estava entrando de outro local agora aqui, está entrando do direitoagrário.com. Bacana. Vamos ver se ele consegue. A gente tem mais 5 minutos, né? Talvez em outra plataforma? É verdade, pode ser. O professor Vic trocou de Instagram, né? Para ver se facilita. Eu peço desculpa aí, então, caso corte, eu já deixo aqui meu agradecimento para vocês. Quero convidar para que conheça o projeto Direito Agrário Levado a Sério, onde tem várias dos pontos que eu tratei aqui tem nesse conteúdo, que o ano que vem ele vai virar um curso certificado e gratuito de formação em Direito Agrário, então fica aí esse convite, que a gente tem muito material ali, aquele conteúdo clássico ali disponível, além dos vídeos, aulas, também tem o conteúdo para estudo ali, então os alunos aproveitem que vale muito a pena aí, que o ano que vem, sim, com certificação e tudo mais. E vamos estudar... Vamos estudar direito agrário, porque, como diz o professor Zibete, vale a pena. A gente precisa estudar direito agrário no Brasil e também para fazer bonito na prova da professora Edi França. Professor Albeni, olha, pessoal pedindo aqui para a gente marcar um outro dia. O professor falou que, de repente, num sábado é mais tranquilo, a internet é melhor. E aí todo mundo falando aqui, ó, chama ele de novo, que ele é fera demais. Então, já está feito o convite. Se a gente puder, de repente, conversar e ter junto num outro momento, a gente marca um sábado, um horário que seja bom na sua internet aí. A gente tem gente aqui de Uberlândia falando com a gente, tem o pessoal da Argentina, o pessoal do Rio de Janeiro, tem gente de muito lugar aqui falando, estão aqui falando, fera demais, tá? E tá pedindo para chamar mais vezes. Eu agradeço imensamente e eu fiz a nossa foto oficial, tá bom? E peço desculpas também, tá? Pelo ocorrido, né? A gente acaba refém, né, disso tudo. Mas eu vou te passar a palavra por 2 minutos e a gente pode encerrar depois da sua palavra, mas a palavra final é sua, tá bom?
Tomara que funcione bem. Vamos lá. Sim, eu só quero agradecer, ficar à disposição aí dos alunos, da professora. Se acompanha aí o direitoagrário.com, também do nosso amigo Francisco Tormo, o agrolei.com, que é outra fonte bacana de consulta, o site da UBAL. As alunas aí, conheço a página da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL, também tem muito conteúdo legal sendo produzido. Então, eu reitero meus agradecimentos e fico à disposição, e depois aguardo aí o nome do ganhador do livro, ou a ganhadora do livro, que vai receber em casa um exemplar lá daquela belíssima obra coletânea, onde eu participo com um artigo sobre o Instituto do Direito Agrário. Bacana, bacana. Muito legal. Olha, já estão falando aqui em mestrado e estão falando disso tudo aqui. Eu acho que a gente conseguiu despertar um pouquinho desse amor pelo direito agrário. Professor, muito obrigada. A gente realmente vai encerrar, porque a conexão não está ajudando. Isso uma vez aconteceu com um amigo nosso lá do Amapá, um reitor do Instituto Federal, e foi bem difícil a live, mas a gente entende também que a gente tem que persistir, né? Professor, muito obrigada, gratidão imensa pela sua participação, tá bom? Fica com Deus.